Você já se perguntou por que alguns livros foram mantidos em segredo, rejeitados e até ocultados da Bíblia que conhecemos hoje? Existem escritos que, por séculos, permaneceram nas sombras da história, aguardando para serem descobertos. Textos que poderiam mudar tudo o que acreditamos saber. Desde o início do cristianismo, muitos textos foram escritos para narrar a vida e os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos. Centenas de evangelhos, epístolas e apocalipses circularam entre as primeiras comunidades cristãs. Mas nem todos foram aceitos. A grande questão é: quem decidiu o que seria sagrado e o que seria descartado? E mais importante, por quê? Imagine um tempo de profundas divergências teológicas, onde líderes religiosos se reuniram em grandes concílios, como o de Nicéia, para debater e definir o futuro da fé. Diante deles, rolos e mais rolos de pergaminhos antigos, cada um contendo uma visão única sobre a divindade e a humanidade. Em meio a discussões acaloradas, alguns textos foram escolhidos para formar o Novo Testamento, enquanto outros foram rotulados como perigosos, heréticos ou simplesmente não inspirados por Deus. Essa decisão não foi simples nem unânime. Foi um processo complexo, moldado por debates teológicos, interesses políticos e a busca por uma doutrina unificada que pudesse guiar a Igreja nascente. A história da formação da Bíblia é uma jornada fascinante, repleta de mistério e de escolhas que ecoam até os nossos dias. Vamos começar nossa jornada pelos livros que foram excluídos do Antigo Testamento protestante. Conhecidos como apócrifos ou deuterocanônicos, eles incluem histórias fascinantes como as de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e os 2 livros dos Macabeus. Por que, então, eles foram deixados de fora? Durante a Reforma Protestante, no século XVI, reformadores como Martinho Lutero decidiram retornar ao cânon hebraico original, que não incluía esses livros. Eles argumentaram que esses textos, embora valiosos para a leitura, continham tradições e doutrinas que não estavam alinhadas com o restante das escrituras hebraicas. Por exemplo, os livros dos Macabeus narram a heróica resistência judaica contra a opressão, mas também introduzem conceitos como a oração pelos mortos, que se tornaram um ponto de discórdia teológica. Outros, como o livro da Sabedoria, apresentam uma rica reflexão poética, mas foram considerados como escritos posteriores, com influências filosóficas gregas. Assim, eles foram separados, criando uma diferença fundamental entre a Bíblia protestante e a católica, que continua a considerá-los parte inspirada da Palavra de Deus. Mas o mistério se aprofunda ainda mais quando exploramos os chamados evangelhos perdidos do Novo Testamento. Imagine textos escritos nos primeiros séculos do cristianismo, que oferecem perspectivas radicalmente diferentes sobre Jesus e seus ensinamentos. Entre eles, encontramos a Epístola de Barnabé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o de Pedro e o de Filipe. Escondidos em cavernas no deserto ou preservados secretamente por monges, esses manuscritos sobreviveram ao tempo para desafiar nossa compreensão. Por que foram rejeitados? Muitos desses textos apresentavam ideias consideradas perigosas ou gnósticas, que eram vistas como uma ameaça à doutrina central da Igreja. O Evangelho de Tomé, por exemplo, é uma coleção de ditos de Jesus, alguns familiares, outros enigmáticos que sugerem que o reino de Deus está dentro de nós. Já o Evangelho de Maria Madalena a retrata como uma apóstola proeminente, com um conhecimento espiritual que superava o dos outros discípulos, o que desafiava a estrutura patriarcal da Igreja primitiva. Esses textos foram considerados heréticos porque questionavam a divindade única de Cristo. Introduziam visões místicas complexas ou apresentavam uma versão da fé que se afastava muito das escrituras que se tornariam oficiais. Pense por um momento. Qual seria o impacto se esses livros tivessem sido aceitos no cânon bíblico? Nossa compreensão da fé, da figura de Jesus e da história do cristianismo primitivo poderia ser completamente diferente. Talvez tivéssemos uma visão mais mística e interior da espiritualidade, como sugere o Evangelho de Tomé.
Ou talvez o papel das mulheres na igreja primitiva fosse visto sob uma luz muito mais proeminente, como retratado no Evangelho de Maria. Essas escrituras ocultas levantam questões profundas. Seriam elas realmente heresias perigosas, como afirmaram os primeiros líderes da igreja, criadas para desviar os fiéis da verdade? Ou seriam verdades alternativas, visões autênticas da fé que foram deliberadamente suprimidas para consolidar uma única versão da história? A existência desses textos nos mostra que o cristianismo primitivo era muito mais diverso e multifacetado do que imaginamos. Eles representam caminhos não percorridos, debates teológicos intensos e uma busca incessante pela verdade divina que continua a fascinar e inspirar estudiosos e fiéis até hoje. Agora, vamos fazer uma pausa para uma grande reflexão. Se um desses livros perdidos contivesse uma verdade que nunca nos foi revelada, uma peça essencial do quebra-cabeça que foi intencionalmente deixada de fora, o que isso mudaria na sua fé, na sua jornada espiritual? A busca pela verdade é inerente ao ser humano. A ideia de que pode haver mais a ser descoberto, mais sabedoria a ser compreendida, é ao mesmo tempo inquietante e inspiradora. A história da Bíblia não é apenas sobre os livros que estão nela, mas também sobre aqueles que foram deixados de fora. Cada manuscrito esquecido, cada texto rejeitado, é um eco de um passado vibrante, cheio de perguntas e de diferentes formas de experimentar o sagrado. Talvez o verdadeiro propósito desses livros ocultos não seja substituir as escrituras que temos, mas nos convidar a questionar, a explorar e a aprofundar nossa própria conexão com Deus. Eles nos lembram que a fé não é estática, mas uma busca contínua, uma jornada de descoberta que vai além das palavras escritas em uma página. No final das contas, qual é a verdade? Esses livros apócrifos e evangelhos perdidos são, sem dúvida, uma parte importante e fascinante da história bíblica. Eles nos oferecem um vislumbre das ricas e diversas tradições que existiam nos primeiros séculos da fé. A decisão de excluí-los do cânon foi tomada por homens de fé que buscavam, em sua sabedoria, preservar a pureza e a coerência da mensagem que consideravam divinamente inspirada. A Bíblia que temos hoje foi cuidadosamente montada para ser um guia seguro e confiável. No entanto, esses textos esquecidos servem como um poderoso lembrete. Eles nos ensinam que a história é complexa e que a busca pela verdade divina é uma jornada pessoal e profunda. Mais do que isso, eles nos lembram que a fé verdadeira vai além do que está meramente escrito. Ela é viva, pulsante e reside, acima de tudo, dentro do coração de cada um que busca sinceramente a luz. Gostou desse mistério revelado? Há muito mais segredos esperando para serem descobertos nas páginas da história. Se você deseja continuar essa jornada e desvendar os segredos mais ocultos da Bíblia que o mundo esqueceu, inscreva-se agora no canal Luz das Escrituras e ative o sininho. Assim você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.